Olá, alunos! Eu sou a professora Marília e vamos para mais uma aula. Vamos começar? Então, o objetivo da aula: conceituar reações químicas, compreender a relação entre reagentes e produtos e praticar o conhecimento com questionamentos e atividades. E as perguntas: como representamos uma substância química? Quais informações podem ser obtidas de uma reação química? Então, vamos começar falando da representação de uma substância. Olha só, as substâncias são representadas por fórmulas, que indicam os elementos constituintes através de símbolos e as quantidades de átomos através de índices numéricos. A fórmula, então, indica a representação gráfica de uma substância, em que são utilizados símbolos e índices numéricos. Representa a constituição de cada unidade formadora da substância, ou seja, a molécula. O símbolo indica a representação dos elementos químicos e o índice numérico indica a proporção com que cada elemento entra na formação de determinada substância. E as nossas reações químicas, então, são representadas por equações químicas que mostram as fórmulas das substâncias participantes em proporções adequadas. E preste atenção nessa parte, em proporções adequadas, porque é muito importante que a gente respeite algumas regras e mantenha sempre as proporções adequadas, tanto na hora de escrever a fórmula da substância, quanto na hora de escrever a reação química, a gente precisa respeitar essas proporções. E aí, esquematicamente, a gente vai ter sempre assim, ó, reagentes, seta, produtos. Então, os reagentes é o que a gente tem primeiro, são os ingredientes usados para fazer a produção, para formar os produtos. Então, a gente lê assim, né, reagentes formando produtos. Então, a seta pode ser substituída na hora da fala pela palavra formando. Como uma reação é um rearranjo dos átomos, é necessário que o número total de átomos dos reagentes seja igual ao número total de átomos dos produtos. Sempre que o número total de átomos dos reagentes for igual ao número dos produtos, diz que a equação está balanceada. E essa palavra para a química é muito importante. As reações precisam estar balanceadas, ou seja, ter o mesmo número, né, total de átomos nos reagentes igual ao total de átomos dos produtos. Então, se eu tenho 5 oxigênios lá nos meus reagentes, eu preciso ter 5 oxigênios nos meus produtos. Por mais que no reagente o oxigênio participe da formação de uma substância e lá nos produtos o oxigênio esteja na formação de 3 substâncias, se é 5 nos reagentes, eu preciso ter 5 nos produtos ou qualquer quantidade que seja, mas o número tem que ser igual. 10, 10, 5, 5, 2 ou 2. Preciso respeitar a quantidade e para isso a gente diz balanceada. Então, se a equação química, a reação química está balanceada, ela respeita a regra do número total igual dos reagentes e dos produtos na quantidade aí dos átomos. Vamos ver um exemplo de uma reação química que está balanceada. Olha só, a gente tem o gás hidrogênio mais o gás oxigênio formando ou produzindo água. Então, nós temos 2 reagentes, gás hidrogênio e gás oxigênio, formando um produto que é a água. Então, eu vou transformar essa nossa reação química que está aqui com palavras, utilizando os símbolos das substâncias, as fórmulas químicas. Então, H2 é o gás hidrogênio, O2 é o gás oxigênio e H2O é a fórmula da água, certo? E aí eu estou olhando aqui, ó, eu tenho 4 átomos de hidrogênio. 2 vezes 2, 4 átomos. H2, 1 hidrogênio, um gás hidrogênio. Como eu tenho 2 moléculas, estou colocando ali 4 bolinhas. Aí o oxigênio, O2, 2 bolinhas, 2 átomos de oxigênio. Lá do outro lado eu tenho 2H2O, ou seja, 2 vezes 2, 4 hidrogênios que estão representados pelas bolinhas menores, 1, 2, 3, 4, e 2 oxigênios representados pelas bolinhas maiores. Então eu tenho 4 hidrogênios nos produtos, 2 oxigênios nos produtos. 4 hidrogênios no reagente, 2 oxigênios nos reagentes. Os números estão iguais, estão equivalentes, essa reação química está balanceada. E veja
que o 2 aqui na frente da fórmula da água, ele multiplica tanto a quantidade de hidrogênios, o índice do hidrogênio, quanto o índice do oxigênio, que nesse caso seria 1, e a gente não representa na escrita, mas 2 vezes 1, 2 oxigênios, 2 vezes 2, 4 hidrogênios, as bolinhas menores, certo? As equações químicas, elas podem nos fornecer outras informações, além dessas que a gente já viu. Então, por exemplo, pode estar informando o estado físico, G para gás, V para vapor, L para líquido, S para sólido e C para cristal. Então, do ladinho da fórmula da substância vai estar lá um G, um V, um L, para indicar qual que é o estado físico que ela apresenta. A presença de moléculas ou íons em solução aquosa, e aí vai estar escrito AQ lá do ladinho da fórmula. Pode ter uma seta para cima, então eu tenho a fórmula da substância e uma seta para cima, indicando que aquilo ali é um gás que se desprendeu na reação. A formação de um precipitado, ou seja, se no fundo do frasco se formou alguma coisa, a gente pode estar indicando com uma seta para baixo, do lado da substância, seta para baixo. A necessidade de aquecimento, que a gente representa por triângulo, fica embaixo da seta lá, antes dos produtos. Então eu tenho reagente, seta, produto, e aí embaixo daquela seta eu coloco um triângulo para indicar que eu preciso do aquecimento. Presença de luz, a gente usa a letra lambda, e aí também coloca lá embaixo da seta. E a ocorrência de reação reversível é representado por dupla seta, que existem algumas reações químicas que podem ser reversíveis, ou seja, ao mesmo tempo que ela está formando os produtos, aquele produto está se desfazendo e formando novamente os reagentes, e aí a gente usa esse símbolo da dupla seta. Todos os dias, o dia inteiro, ocorrem reações químicas, não só ao nosso redor, mas também no nosso organismo. De tal maneira que se pode dizer que a manutenção da vida depende de uma série de reações químicas, e aqui a gente tem alguns exemplos de reações. A formação da ferrugem, por exemplo, que é o contato do oxigênio, da umidade com peças que possuem metais. A combustão de um palito de fósforo, que é uma reação onde eu preciso ter um combustível e um comburente para que aconteça a combustão. A efervescência produzida ao dissolver o fermento na água, por exemplo, que a gente vê o desprendimento do gás, a formação das bolinhas quando eu estou misturando aí um fermento com água. E vamos falar um pouquinho do contexto dessas regras que a gente viu, que vimos agora, para escrever as nossas substâncias, as nossas reações químicas, e também sobre o balanceamento. Olha só, entre outras contribuições, o Lavoisier, que está aqui na imagem, observou que apesar da matéria mudar sua forma, a massa continuava a mesma, o que mais tarde ficou imortalizado pela frase popular: em uma reação química feita em recipiente fechado, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas do produto. Então, tudo que eu coloquei lá em quantidade de reagente, coloquei 10 gramas de reagente, eu vou ter que ter 10 gramas de produto, tá? Contanto que, preste atenção, recipiente fechado. Então, uma vez que eu faço a reação no recipiente fechado e eu consigo controlar todas as variáveis ali, eu vou ter a transformação dessa massa. No nosso cotidiano, as reações são feitas em recipientes abertos, como por exemplo na cozinha de casa ou dentro do nosso organismo. Alguma quantidade aí vai se transformar em gás, por exemplo, e ele se espalha aí pela atmosfera, a gente não consegue mensurar o que foi produzido. Mas nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Veio dessa ideia aqui que as massas se conservam. E essa constatação ficou conhecida então como lei da conservação das massas. Então, as massas que se conservam durante uma reação química, e aí a frase que é atribuída ao Lavoisier: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, por mais que você não consiga mensurá-la na balança, toda vez que você mistura uma quantidade de reagente, você tem a produção ali da mesma quantidade em massa dos produtos. E a contribuição de Proust ficou conhecida como lei das proporções definidas. Os produtos de uma reação são dotados de uma relação proporcional de massa com os reagentes. Aqui a gente tem a imagem do Proust, Joseph Louis Proust, o químico francês, e a lei das proporções definidas vai falar para a gente sobre as quantidades mínimas necessárias para você ter a produção de uma substância. Então você tem que respeitar ali aquela regra, aquela receita original, e a partir daquela receita você pode multiplicar ou diminuir as quantidades, contanto que você mantenha a proporção.
Mais ou menos assim, se você precisa de 1 xícara disso e 2 daquilo, né? Você pode usar 4 disso e 2 daquilo, então você vai multiplicando ou subtraindo aí, dividindo as quantidades por fatores iguais, você pode estar produzindo mais ou menos, mas respeitando a proporção de 1 para 2, 2 para 3, 2 para 4 e assim por diante. E o Dalton com a lei das proporções múltiplas. O coeficiente estequiométrico deverá seguir a atomicidade das moléculas existentes na reação, tanto nos reagentes quanto nos produtos. O coeficiente estequiométrico é um número que a gente escreve grande lá na frente da fórmula da substância para fazer o balanceamento. Então, se eu estou colocando ele ali, aquele número, aquele índice, aquele coeficiente estequiométrico, ele está valendo para aquela substância, para todos os átomos, como a gente viu lá na fórmula da água. O 2 multiplicava o H2 e o 2 multiplicava o O lá na fórmula da água. Então, aquele coeficiente 2 estava para os 2 átomos que formam a fórmula da água. Essa é a lei das proporções múltiplas do Dalton, que está aqui na imagem. Uma reação química é uma transformação da matéria que ocorre em mudanças qualitativas na composição química de uma ou mais substâncias denominadas reagentes, resultando em uma ou mais denominadas de produtos. Então, quando eu tenho uma reação química, eu tenho uma transformação da matéria. Às vezes não é muito visível essa transformação aí a olho nu, mas muitas das reações a gente consegue ver. Uma alteração de cor, uma alteração de sabor, o desprendimento de um gás, a formação de um precipitado, indicando que ali aconteceu a transformação da matéria e uma reação química. A reação para obtenção do fermento químico, por exemplo. Então, a gente tem aqui o que está neste momento aqui antes da seta, representa os nossos reagentes. Então, as substâncias que estão antes da seta chamamos de reagentes. Então, a gente tem o CO2, o NaCl, o NH3 e o H2O. O que a gente tem depois da seta, aqui no outro quadro, NaHCO3, NH4Cl, as substâncias que estão após a seta, chamamos de produtos. Então, sempre temos os reagentes e os produtos, e nem sempre as quantidades são iguais. Veja que a gente tem 1, 2, 3, 4 reagentes e a formação de 2 produtos. Como determinar a quantidade de átomos nos reagentes e nos produtos? Essa é uma pergunta bem interessante, olha só. Relembrando que o símbolo do elemento químico, né? Uma letra maiúscula, por exemplo, o H representa o hidrogênio, e uma letra maiúscula seguida de uma minúscula, como por exemplo o Na aqui, o sódio. Então a gente tem que conhecer os símbolos dos elementos químicos e saber, né? Aqui a gente tem 2 elementos químicos, o C e o O, o carbono e o oxigênio. Aqui também temos 2, Na e Cl, Na sódio, Cl cloro. Então temos que saber os símbolos. O número que vem após o símbolo na fórmula indica a quantidade de átomos da substância. Então, o número que vem após, como por exemplo aqui o NH3, esse 3 aqui está para a quantidade de nitrogênios dentro daquela molécula. E aí vamos dar uma olhadinha então nesse exemplo passo a passo, olha só. Então a gente tem aqui o CO2 tem 1 C e 2 O, porque esse 2 aqui está multiplicando o oxigênio. Depois o NaCl tem 1 Na, 1 sódio, 1 Cl e 1 cloro. NH3, 1 nitrogênio, que é o N, e 3H, que é o hidrogênio. H2O, 2H, 1 oxigênio. E o total de átomos aqui, então, no lado dos nossos reagentes, né? Temos essas quantidades aqui separadinhas. Então, tem 1C, 3O, porque eu estou juntando todos os oxigênios que apareceram aqui, 1 Na, 1 Cl, 1 N e 5H, juntando todos os Hs que apareceram aqui no lado dos reagentes. Agora vamos ver lá no lado dos produtos. Então, NaHCO3. Então, eu tenho 1 Na, 1 H, 1 C e 3 oxigênios. O NH4Cl tem 1 N, 4 H e 1 Cl. E aí, o total de átomos, né? Temos aqui 1 C, 3 oxigênios, 5 hidrogênios, somando todos os que apareceram no lado dos produtos. Um cloro, um sódio e um nitrogênio, que é o N. Então vejam que as quantidades estão, né, corretas aqui nessa nossa reação. E agora vamos para a atividade 1. O chumbo, Pb,
é capaz de reagir com o óxido de chumbo, PbO2, e com o ácido sulfúrico, H2SO4, para produzir sulfato de chumbo, que é o PbSO4, e água, H2O. Essa mistura de componentes faz parte das reações que ocorrem no interior de baterias de automóveis, como, por exemplo, no momento de descarga, ou seja, a perda de energia armazenada. Com base nas informações, escreva a reação química destacando quem são os reagentes e quem são os produtos. Agora é com vocês. Olha só, seguindo o enunciado, então a gente tem os reagentes Pb, PbO2, H2SO4 e depois da seta os nossos produtos PbSO4 e o H2O. Agora vamos para a atividade 2. A decomposição do nitrato de amônio, utilizado como fertilizante, produz monóxido de nitrogênio, que também é chamado de gás hilariante, e água. Escreva a equação química que representa essa reação. Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? Olha só. Então essa é uma reação de decomposição, a gente tem um reagente que vai formar dois produtos. Uma substância mais complexa, que é o NH4NO3, formará duas substâncias mais simples, que são o monóxido de nitrogênio, N2O, e a água, o H2O. E agora atividade 3. Quando uma solução de hidróxido de sódio é adicionada a uma solução de sulfato férrico, forma-se um precipitado castanho. Escreva essa reação química utilizando os símbolos necessários. Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade? Olha só. Quando uma solução de hidróxido de sódio, que é o NaOH, é adicionada a uma solução de sulfato férrico, Fe2SO43, forma-se um precipitado castanho, que é o FeOH3, e para o precipitado a gente pode indicar então a seta para baixo. Para pensar um pouquinho na aula de hoje, eu trouxe para vocês a indicação de um vídeo. Para acessar o vídeo, você pode utilizar o QR Code aqui e o vídeo fala sobre as reações químicas, um pouquinho mais sobre o assunto que vimos na aula de hoje. E nessa aula, conceituamos as reações químicas, compreendemos a relação entre reagentes e produtos e praticamos o conhecimento com atividades. Espero que vocês tenham gostado e até breve!